maravilhosa, tudo bem com você? Para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, sou a Juliana Brito, professora de crochê, designer, artesã, amante da arte de tecer fios. E antes aqui de começar a nossa videoaula, lista de materiais, quero pedir para você que está chegando aqui no canal agora, ainda não é inscrito, já clica aqui no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho de notificação para você receber a notificação de novos vídeos. Tem vídeos novos aqui toda semana, sempre com peças criadas e elaboradas especialmente para vocês, tá? Tudo bem explicadinho? Então não deixe de assistir as nossas videoaulas. Clica aqui em inscrever e também no sininho de notificação. E, claro, se gostar do vídeo aí, compartilha bastante, deixe seu like se eu gostei. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer aqui essa linda blusinha. Olha só que espetáculo, vou mostrar aqui a parte, detalhe da parte de trás para vocês. Toda confeccionada no fio 295, vou passar para vocês certinho na lista de materiais. Ficou muito fresquinha, muito gostosa, uma belezinha, dá para combinar com diversos tipos de roupa, desde roupa casual até uma roupa mais social, porque realmente ela ficou bem maravilhosa, né? Eu amei de paixão e ficou muito leve, ideal, gostosa e fresquinha para usar muito no verão e também em outras épocas, é claro. Então, toda a videoaula tá explicando em detalhes para vocês conseguir fazer, tá? Não desista, eu sei que vestuário, às vezes, para quem não tem prática, parece um pouco difícil, mas se você persistir, uma hora você entende a base e você deslancha e faz as suas peças, tá? Então, tá tudo explicadinho, como você pode fazer outros tamanhos, a modelagem, como que você pode alcançar as medidas e, principalmente, onde você vai tirar as medidas, porque eu fiz questão de gravar aqui nesse vídeo os locais certos onde você vai tirar as medidas, porque eu já tive problemas assim de assistir algo e eu não consegui executar a peça por não entender onde tirava as medidas. Então, eu fiz questão de elaborar bem esse vídeo, deixar tudo bem explicadinho para que você consiga fazer a sua no tamanho que você desejar e, claro, pegar muitas encomendas e fazer sob medida, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Primeiro, eu vou passar para vocês a lista de materiais. Antes de dar continuidade aqui ao nosso passo a passo, a nossa aula, eu quero explicar para vocês a medida, porque eu quero ter certeza de que vocês vão conseguir executar, tá? Então, essa aqui é a parte que eu falei para vocês. Então, ela iniciou de assim, né? Então, nas correntinhas, quando você for fazer, o que você tem que se atentar é essa medida aqui. A medida daqui de trás até aqui na frente, tá? Que aí ela vai ficar aqui na direção do busto, tá? Só que assim, isso aqui é opcional, se você quiser fazer maior, você pode fazer maior. Pra minha medida aqui foi o que deu. Então, eu vou precisar dessas duas partes, que elas vão aqui acima, assim, tá vendo? Então, elas têm que ficar do mesmo tamanho, porque vai ficar um pedaço na frente e um pedaço atrás. E a hora que fecharmos aqui nas laterais, a minha ficou bem aqui abaixo mesmo, tá? Então, depois ela vai ser emendada aqui na frente, nas laterais. Então, é essa medida aqui que vocês têm que levar em conta, tá? Medindo as correntinhas, quando você fizer o cordão de correntes, você vai medir de lá de trás e segurar as correntes até aqui na frente, onde você queira que fique a sua medida, tá bom? Então, é somente isso que vocês vão precisar para fazer as duas faixas iniciais. Então, aqui para confeccionar a minha peça, eu vou usar uma agulha de crochê de 3 milímetros. O fio, eu vou usar esse tom de azul aqui, mas é o fio da Malu. Eu não tenho ele fechado, mas é esse fio aqui, Malu, da Pluma Barbantes. Ele vem com esse novelo aqui de 500 metros, o tex dele é 295. Você pode estar usando aí um fio de espessura 295 que dá certo também, tá? Esse aqui, ele é 85% algodão, um fio maravilhoso. Então, eu vou usar esse aqui e uma tesoura para os arremates, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo o meu cordão inicial. Vou fazer aqui a laçadinha inicial, um nó corrediço. E aqui, para minha medida, eu vou fazer um cordão com 132 correntes. E depois das 132, mais 4 correntes para virar. Então, você vai fazer a sua medida, tá? Eu já mostrei para vocês antes, no início do vídeo, quais são as medidas, que é do ombro
até onde você quiser, na cintura ou abaixo do busto, que foi onde eu coloquei, tá? E você tira aí as suas medidas, tá bom? Então, pro meu aqui, pra minha medida, eu vou iniciar com 132 correntes, e aí você pode fazer, a medida você pode ir fazendo o cordão de correntes, jogando ele por cima do seu ombro, pegando atrás e na frente, e vendo aí até o tamanho que você quer que fique a sua, tá? Aqui, para essa medida, nós vamos usar 132 correntes, que dá aí para um tamanho entre P e M. Feito aqui o meu cordão com as 132 correntes, eu vou fazer aqui mais 4. 1, 2, 3 e 4. Vou laçar o fio, vou voltar aqui na quarta corrente, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui na quarta corrente eu vou laçar, vou voltar aqui pra ficar bem explicadinho, ó. Vou laçar, vou entrar aqui na quarta corrente, vou puxar a laçada, vou ficar com 3 alcinhas. Aí, eu vou laçar e vou tirar 2 e vou ficar com 2, um ponto alto inacabado. Vou laçar de novo, vou entrar aqui na mesma corrente, vou puxar a laçada. Aí, eu vou tirar 2 alcinhas, vou ficar com 3. E aí, eu vou laçar e vou tirar as 3 de uma vez. Vou subir 4 correntes. Laçar o fio, vou voltar aqui, ó, bem no pezinho, na primeira correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto alto inacabado. Eu tiro 2, deixo 2. Laço, volto no mesmo lugar, puxo a laçada, tiro 2, deixo 3. Aí, eu laço e tiro as 3. Então, são pontos altos inacabados, tá? Aí, eu vou contar aqui, ó, de base. Não conta essa que você iniciou. Da próxima, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta corrente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Aqui eu vou subir novamente 4 correntes. Vou laçar o fio, vou voltar aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto inacabado. Tiro 2, deixo 2, laço, volto no mesmo lugar, puxo a laçada, tiro 2, fico com 3. Laço, tiro as 3. Faço novamente 4 correntes. 2, 3 e 4. Laço o fio, volto aqui na primeira corrente, um ponto alto inacabado, fica 2, laço, volto aqui no mesmo lugar, tiro 2, ficam 3. Laço, tiro as 3 de uma vez. Volto aqui, ó, na base, pulo 1, 2, 3, 4. Deixa eu endireitar minha corrente aqui pra não ficar torto, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, eu vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Subo novamente 4 correntes. Laço o fio, volto aqui na primeira corrente, faço um ponto alto inacabado. Laço o fio, volto no mesmo lugar, puxo uma laçada. Faço a laçada, tiro 2, faço a laçada, tiro as 3. Subo novamente 4 correntes. Laço o fio, volto aqui na primeira correntinha, faço um ponto alto inacabado, laço o fio, vou no mesmo lugar, mais um ponto alto inacabado, laço, tiro as 3 alcinhas de uma vez. Fico aqui com 2, ó, sempre eu vou ficar com esses 2 motivinhos aqui. Aí, eu volto lá na base, pulo 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta, eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir essa sequência até o final. Fiz o ponto baixíssimo, eu subo 4 correntes, laço o fio, volto aqui na primeira corrente, puxo a laçada, tiro 2, fico com 2. Laço, faço mais um ponto inacabado, tiro 2, fica 3, laço, tiro as 3, subo novamente 4 correntes, laço o fio, volto aqui na primeira corrente, puxo a laçada, tiro 2, no mesmo lugar, faço mais um ponto alto inacabado, laço e tiro as 3 de uma vez. Fiquei com os 2 motivinhos aqui, conto aqui de base 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, eu vou entrar com a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer essa repetição
até eu chegar no final do meu cordão de correntes, tá? É a mesma repetição, não muda nada. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês a sequência aqui das nossas carreiras. Aqui, depois de fazer todo o cordão, ó, daquele mesmo jeitinho, tá vendo? Fica os gominhos aqui, umas pétalazinhas, muito bonito esse ponto. Fiz aqui os dois últimos gominhos, aqui as duas últimas pétalas, vamos chamar de pétalas. Aí, eu vou pular aqui 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no sexto, que é a última correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, vai ficar assim. E agora, nós vamos subir aqui para a próxima carreira. Para subir aqui para a próxima carreira, eu vou fazer 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou laçar o fio, vou contar aqui, ó, sem contar da agulha, a próxima, 1, 2, 3, e na quarta eu vou entrar e vou fazer uma pétala de um ponto alto inacabado, fica 2, mais um ponto alto inacabado, tiro 2, fica 3, tiro as 3 de uma vez. Só que aqui agora nós vamos fazer apenas uma pétala, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro aqui, bem no meio das duas pétalas, aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, vai ficar assim, esse início aqui. Tá? Ó, já vai começar a formar aqui o nosso desenho. Agora, eu vou subir as 4 correntes, laçar o fio, vou vir aqui, ó, na primeira corrente, vou fazer um ponto alto inacabado, vou laçar o fio, volto aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto inacabado, laço e tiro as 3. 4 correntes, laço o fio, volto aqui na primeira corrente, puxo a laçada, tiro 2, fica 2, laço, volto aqui no mesmo lugar, puxo a laçada, laço, tiro 2, fica 3, laço, tiro tudo de uma vez. Então, aqui eu já tenho 2 pétalas. Feitas as duas, aí eu vou lá no próximo, ó. No meio das próximas 2 pétalas, bem aqui no meio, eu fecho com um ponto baixíssimo. Vai ficando assim, ó. Tá? E aí, eu vou seguir de novo do mesmo jeito, fazendo as 4 correntes. Laço, volto aqui na primeira corrente, faço um ponto alto inacabado, laço, volto no mesmo lugar, mais um ponto alto inacabado, laço, tiro as 3 de uma vez. 4 correntes, laço, volto aqui na primeira corrente, faço um ponto alto inacabado, laço, volto aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto inacabado, laço, tiro as 3. Já fiquei com 2 pétalas. Vou lá no próximo, ó, joguinho aqui no meinho, eu faço um ponto baixíssimo. E aí, eu subo as 4 correntes e inicio as pétalas novamente até o final, tá? Aqui nesses meios sempre vai ser uma repetição de pétala. A única coisa que vai mudar vão ser nas laterais, que agora essa aqui nós iniciamos com 9 correntes, né? Pra poder bater aqui os lugares certinho do desenho. Então, lá no finalzinho vai ser diferente pra finalizar, e a próxima vai ser diferente para iniciar. Então, tem duas formas, uma de um jeito, uma carreira vai subir de um jeito, a outra carreira de outro jeito, tá? Mas depois vocês vão entender melhor. Agora, aqui na sequência, só seguir de novo aí do mesmo jeito que fizemos anteriormente, com as pétalas, fazendo as 4 correntes, laço, faço o ponto alto aqui na primeira corrente inacabado, laço, faço mais um ponto alto inacabado, tiro tudo de uma vez, subo 4 correntes, laço, volto aqui na primeira corrente, um ponto alto inacabado, laço, no mesmo lugar, um ponto alto inacabado, laço, tiro as 3 de uma vez, vou lá no próximo, na próxima pétala, faço aqui no meio um ponto baixíssimo, e eu vou seguir desse jeito até lá no final, tá? Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para mostrar como vamos fechar aqui, finalizar e subir para a próxima carreira, tá bom? É só seguir a repetição de pétalas. Chegando aqui no final, ó, fiz toda a carreira, tá vendo? Já começa aqui a se formar o nosso desenho. Fiz aqui as 2 últimas pétalas,
Agora eu vou vir aqui, ó, nessa última, acho que tava fora, gente, desculpa. Fiz aqui as duas últimas pétalas, eu vou vir aqui nessa última e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, faço aqui o ponto baixíssimo. E aí, pra fechar aqui, eu vou subir 4 correntes. Vou laçar o fio, vou voltar na primeira e vou fazer um ponto alto inacabado. Laço o fio, mais um ponto alto inacabado. Tiro as 3 alcinhas. Aqui no início, vocês lembram que nós subimos com 9 correntes e fizemos apenas uma pétala? Aqui no final, nós também vamos terminar com uma pétala. Aí, depois de fazer a pétala aqui, eu vou dar 3 laçadas na agulha, ó, 1, 2 e 3. E aí, eu vou vir aqui, ó, nessa mesma correntinha onde eu fiz essa pétala, aqui embaixo, eu vou puxar a laçada, esticar aqui, e aí eu vou tirar 2, tiro 2, tiro 2 e as últimas 2. E aí, vai ficar assim. Feito aqui, agora eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar o fio, vou voltar aqui na primeira, vou fazer um ponto alto inacabado. Laço, mais um ponto alto inacabado. Tiro as 3. Subo 4 correntes. Laço o fio, volto aqui na primeira, um ponto alto inacabado, laço. Faço um ponto alto inacabado, tiro as 3. E agora, eu vou retornar com o meu trabalho. Então, você viu que aqui, nós iniciamos com 9 correntes e fizemos uma pétala a partir da 4ª. Iniciamos com uma pétala apenas. Aqui, nós iniciamos com 2 pétalas. E aí, aqui, nesse próximo grupinho, eu não faço nada. Eu vou lá no próximo. Aqui, tá vendo? É sempre aqui. Quando ele tá soltinho assim, ó, quando ele tá soltinho, quando tá grudadinho aqui, ele está pronto. Aqui soltinho eu vou iniciar um, então eu vou fazer aqui nesse soltinho o meu ponto baixo, baixíssimo. E aí fica assim, ó. Então, uma eu iniciei com pétala, outra eu iniciei com 9 correntes, essa eu iniciei com pétalas. E agora eu vou seguir aqui por toda a carreira de novo, fazendo as 4 correntes. Laço, volto na primeira corrente e vou fazer aqui a minha pétala normal, tá? Como eu disse, as mudanças são apenas no início e no fim. Faço as 4 correntes, volto na primeira, faço mais uma pétala. E aí, eu vou lá pro próximo grupinho aqui, ó. E aqui eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir essa repetição novamente das pétalas até eu chegar lá no final, tá? Então, é só seguir aí fazendo as pétalas. Ó, a gente sempre vai fechar com baixíssimo aqui, onde eu tenho as 2 pétalas prontas, sempre no meio. Não nesse meio aqui, que aqui dá pra você ver que a pétala já tá finalizada. Então, vai ser sempre nesses meios aqui, tá? Onde tá levantadinho. Então, é só seguir aí com as pétalas até o final e aí eu volto pra explicar pra vocês mais essa carreira. Ó, já chegando aqui no finalzinho, aqui nesse final, eu vou finalizar com as 2 pétalas. Então, vou fazer aqui ainda as 4 correntes. Os 2 pontos altos inacabados. E aí, eu vou vir aqui, ó, bem no pezinho, na correntinha aqui depois da pétala, e aqui eu vou fechar com um baixíssimo. Para encerrar essa carreira. Então, é apenas uma repetição. Essa aqui nós encerramos com um baixíssimo, a anterior nós encerramos com as 3 laçadas, foi o ponto alto triplo. Opa, bati aqui, desculpa, gente. Foi o ponto alto triplo, certo? Então, vai ser uma repetição dessa carreira e dessa carreira. Então, se aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo, a próxima aqui, no final, vou finalizar com um ponto alto triplo. Então, aqui eu comecei com 2 pétalas, essa eu vou começar com as 9 correntes. Lembra as 9 correntes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 9, laço, volto na quarta e faço a minha pétala de 2 pontos altos inacabados. Então, em uma carreira eu vou iniciar com 2 pétalas, na outra carreira eu vou iniciar com 9 correntes e apenas uma pétala. Aí eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro, e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, essa eu iniciei com as 9 correntes, essa eu iniciei com as 2 pétalas, essa eu iniciei com 9 correntes, a próxima eu já inicio direto fazendo 4 correntes, uma pétala, mais 4 correntes, outra pétala. E aí, a partir daqui, eu volto de novo a fazer as pétalas duplas, né? Que são de 4 correntes cada uma, e 2 pontos altos inacabados. Finalizei, faço mais 4 correntes, volto na primeira e faço 2 pontos altos inacabados, formando mais uma pétala. E aí, eu prendo ela lá no próximo grupinho com um ponto baixíssimo, tá? Então, para não ficar repetitivo, eu vou dar continuidade aqui. Então, é só você voltar o vídeo se você tiver alguma dúvida, porque são só essas 2 carreiras, tá? São 2 carreiras alternadas. Então, essa eu iniciei com as 9 correntes e uma pétala, a próxima eu vou iniciar com 2 pétalas. E essa aqui que eu iniciei com 2 correntes, é aquela que vai dar aqui uma pétala sozinha aqui no final também. E aí, eu vou fazer o ponto alto triplo, vou dar as 3 laçadas, vou vir aqui nessa alcinha e vou fechar aqui o meu ponto. Mas eu vou fechar mais esse aqui com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, é só seguir com as pétalas aqui, a sequência de pétalas, até aqui no final. E aí, eu volto aqui para mostrar mais esse final para vocês. Finalizada aqui, ó, fiz toda, olha como vai ficando lindo o desenho. Então, aqui eu finalizei com as 2 pétalas. E aí, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, ó, no miolo dessa. E aqui, pra você reparar, essa carreira que eu iniciei com 9 correntes e uma pétala, já fechei, ela também termina aqui com o ponto baixo e apenas uma pétala, tá? Então, a carreira que inicia com 2 pétalas, ela finaliza com 2 pétalas. E a que inicia com uma, ela também finaliza com uma. Então, aqui, depois de prender aqui o ponto baixo, eu vou subir as 4 correntes e vou fazer aqui a última pétala. E aí, aqui nessa, para finalizar, que eu iniciei com as 9 correntes, eu faço o ponto alto triplo, ó, vou dar 3 laçadas, 1, 2, 3. E aí, eu volto lá embaixo da pétala, nessa corrente aqui embaixo da pétala, e aí, eu vou fechar aqui o meu ponto alto, ó. Tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. E aí, essa aqui eu iniciei com as 9 correntes, essa aqui eu vou iniciar com as 4, uma pétala, 4 e uma pétala. E a dinâmica vai ser sempre essa, em todas as carreiras, tá? Vão ser alternado. Uma eu inicio com 9 correntes e uma pétala, a próxima eu inicio com 2 pétalas, ó, 3, 4. E aí, aqui eu vou fazer normal as minhas 2 pétalas grudadas. E aí, eu vou virar aqui o meu trabalho, vou vir aqui na próxima pétala livre, ó, esse aqui não, vou vir na próxima livre, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. E aí, a partir daqui, eu inicio de novo as minhas pétalas duplas de 4 correntes, uma pétala, mais 4 correntes, uma pétala. Então, vai ser essa repetição, tá? Aí, você vai vendo que vai ficando bem certinho aqui na lateral, ó. Essa aqui eu iniciei com a pétala, então, lá no final, eu também vou finalizar ela, ó, com 2 pétalas e um ponto baixíssimo aqui, nessa alcinha. Aí, a próxima, eu subo as 9 correntes, volto na quarta, faço uma pétala, já engancho logo na primeira aqui, com ponto baixíssimo, e eu vou seguindo essa repetição dessas 2 carreiras. Qualquer dúvida, você volta aí um pouquinho o vídeo, tá? Vai dar super certo. Não desiste, porque depois que você pegar e entender, aí vai bem rapidinho esse ponto. É muito gostoso de fazer, ele dá um efeito lindo, tá? Então, eu vou precisar de 2 partes como essa aqui, tá? Nas medidas que eu passei pra vocês. Então, eu vou fazer essa aqui,
Aí eu vou cortar o meu fio e aí eu vou fazer mais uma igual a essa na mesma medida, porque eu vou precisar de 2 partes, tá bom? Então, eu vou finalizar o meu aqui e já volto pra mostrar pra vocês. As carreiras também vai ser bem de medida, tá? Você vai colocar assim, ó, lembrando que ela vai de assim, né? Em cima do seu ombro vai aqui e aqui vai abaixo do busto. Então, aqui vai ser a cava do braço e aqui essa lateral vai ser fechada. Então, eu tenho que dar nessa lateral fechada aqui até a metade do seu corpo, que seria depois dos seus seios, para poder fazer as 2 partes. Vai ficar no meio, a costura vai ficar no meio dos seios para poder fazer o decote, tá? Já tenho aqui as minhas 2 partes prontas. E agora, nós vamos fazer aqui esse detalhe em pontos altos, tá? Eu já fiz nessa parte aqui. E agora, nós vamos fazer nessa, porque eu preciso desses pontos altos para fazer aqui o acabamento do nosso trabalho. Então, aqui o que vocês têm que se reparar, essa carreira foi a que nós finalizamos agora, ela tem as pétalas. E essa carreira aqui foi a que nós iniciamos, ela tem as correntinhas. Então, nós vamos fazer aqui os pontos altos nas correntinhas, tá? Se atente bem aí para pegar no lugar certo. Então, eu vou colocar aqui, ó, bem no início aqui, no pezinho, bem no início das correntinhas, eu vou pegar aqui, nesse ponto, e vou amarrar aqui o meu fio, bem nesse primeiro pontinho, tá? Porque o primeiro ponto tem que ficar bem na beiradinha aqui, de cada um dos lados, tá? Tanto para iniciar, quanto para finalizar lá. Então, eu vou fazer aqui o nozinho. E aí, eu vou vir aqui, ó, bem nesse início, nessa argolinha, e aqui eu vou fazer 3 correntes. Vou laçar o fio, vou vir aqui na próxima corrente, então, aqui eu vou trabalhar dentro das correntes, tá? Nessa primeira carreira aqui, nós fizemos a pétala, pulamos 5 e fizemos a próxima na sexta. Então, aqui eu vou ter que ficar com esse ponto alto e mais 5 aqui nos intervalos, que é 1 para cada corrente. Então, aqui, ó, eu vou ter um ponto alto, na próxima corrente, o segundo, na próxima corrente, o terceiro, na próxima corrente, o quarto, na próxima corrente, o quinto. Então, eu fiquei aqui com esse primeiro ponto e nas correntinhas eu fiquei com 5. Aí, eu vou laçar o fio e vou vir aqui nesse meinho das pétalas. E aqui eu também vou fazer um ponto. Eu vou pegar bem no meinho para não ficar largo, tá? Se pegar só uma alcinha fica largo, então sempre procura pegar 2 alcinhas para ficar mais firme. Aí, eu vou laçar o fio, vou vir aqui na próxima corrente e aqui eu vou fazer os pontos altos, 1 para cada corrente. Então, se eu tenho 5 correntes, eu vou ficar com o total de 5 pontos. Fiz aqui 3, 4, e aqui na última corrente, o quinto. Fiz aqui os 5 pontos da corrente, eu vou fazer aqui nesse meio ó. Eu posso pegar aqui em cima, mas eu pego mais aqui abaixo, bem no pezinho da pétala, para poder ficar mais seguro e não ficar muito frouxo, tá? O ponto fica muito largo. E aí, eu vou aqui para as correntes e faço aqui um ponto para cada uma das correntes. Como eu já disse, eu tenho 5 correntes, então eu sempre vou ficar com 5 pontos. Feito um ponto para cada uma das correntes, que dá o total de 5, aqui nesse meio eu faço mais um, tá? Então, eu vou seguir assim até o final. Eu vou fazer um ponto alto aqui em cima, no meio das pétalas, um ponto alto para cada uma correntinha. Aqui no meio da próxima pétalas eu faço um ponto alto para cada correntinha, no total de 5, um em cima da pétala, no meio das correntinhas, e eu vou seguir desse jeito até lá no final da carreira,
tá? Fazendo um ponto alto pra cada um. Aí no final vai ficar assim, ó. Vai ficar tudo fechadinho aqui, desse mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Um ponto aqui na direção da pétala, um pra cada corrente, tá bom? Então, eu vou seguir dessa forma até o final. Não pule nenhum ponto, conta pra você ter certeza. E não pule esse ponto aqui de cima da pétala, senão vai ficar buraquinho. Pra que você consiga obter a mesma quantidade de ponto dos dois lados, tá? Nas duas partes. Então, se atente bem a isso. Eu vou finalizar aqui essa parte, completando os meus pontos altos, e aí eu volto pra gente fazer o esquema aqui da junção, as emendas e o acabamento da nossa peça. Então, aqui, depois de fazer todos os pontos altos, aqui, ó, vou até voltar aqui pra mostrar pra vocês, depois de fazer os pontos aqui da corrente, faça um pra cada corrente, tá? Aqui nesse último, bem em cima aqui da pétala, aqui eu vou fazer mais um ponto alto pra finalizar, tá? Pra ficar bem na beiradinha, ó. Fica bem rente com a beirada. E aí, aqui eu vou fazer a laçada e eu vou cortar o meu fio, porque eu vou iniciar de outro lado, tá? Então, vou reforçar o nozinho aqui. E agora, eu vou dobrar as duas partes aqui, ó. Ponta com ponta. E essa aqui vai ser a parte do ombro. Então, tem que ficar bem certinho, tá? Ponta com ponta, pra não dar diferença. E aí, eu vou pegar as duas partes aqui, ó. Ponta com ponta, vou colocar elas bem certinho, rente uma da outra. Pra eu começar a fazer a junção, porque primeiro eu vou fazer a junção das partes de cima, pra depois fazer a parte de baixo e iniciar os acabamentos. Então, aqui, depois de colocar bem certinho, você vai ver o tamanho que você quer que fique o seu decote, porque aqui vai ficar aberto, ó. E aí, daqui pra baixo vai ser fechado, mas aí é opcional você ver o tamanho do decote que você quer, tá? O importante é que fique bem certinho aqui no final, tá bom? Então, depois que você colocar um perto do outro, você vê aí mais ou menos o tamanho que você quer. Eu vou deixar o meu aqui com mais ou menos 15 centímetros, ó, daqui de cima até embaixo. E aí, eu vou começar a junção de 15 centímetros, lembrando que aqui em cima é onde vai passar a cabeça e vai ficar o decote, tá? Então, eu vou deixar o meu aqui, vou deixar com um pouco mais, que eu quero que fique maior o decote, então, eu vou deixar com uns 17 centímetros, tá bom? E aí, depois de contabilizar aqui certinho as duas partes, de 17 centímetros, eu vou colocar um marcador aqui, ó, bem onde tá os centímetros aqui. Eu vou colocar o marcador desse lado e desse lado, por isso que é importante você colocar bem certinho, tá? E eu vou conferir aqui do outro lado se deu 17 centímetros. E aí, eu vou arrumar aqui. Vou deixar aqui com um pouquinho, ó, no meio, que vai ficar um bom tamanho aqui pra mim. Aí, você pode também contar aqui os pontos altos pra deixar bem certinho, tá? E aí, eu vou fazer isso na frente e atrás. Eu vou marcar e vou colocar aqui o marcador. Se você não tiver o marcador, você pode amarrar aí um fiozinho pra você saber de onde vai começar e onde vai terminar, tá bom? Depois de marcar aqui, eu vou colocar o meu fio aqui dentro, bem no ponto onde eu marquei. E vou fazer aqui um nó. Bem reforçado para não escapar, tá? Esse fiozinho depois nós vamos arrematar. Esse aqui, então, vai ser o lado avesso, que vai ser onde eu vou fazer a costura. E aí, eu vou cortar aqui um pedaço de fio, um bom tamanho, para fazer depois o arremate. E eu vou colocar aqui o fio na agulha de tapeçaria. Se você não tiver agulha de tapeceira, você pode fazer com a própria agulha de crochê.
E aqui eu vou fazer a costura, eu vou vir nas duas alcinhas de baixo desse lado, nas duas do outro lado, e vou passar aqui o meu fio. Volto aqui no próximo pontinho, cuidado para não pular nenhum, tá? Você sempre se certifique que tá saindo do ponto certo, ó. Vem aqui no próximo, pega as duas dos dois lados, das duas partes, e passo a agulha aqui por dentro, e eu vou fazer aqui uma costura. É uma costura normal, se você já tiver aí um jeito de fazer a sua costura, você pode seguir aí normal, tá? É uma costurinha só para emendar as duas partes. Então, não pule nenhum pontinho, para não dar diferença lá embaixo. E aí, é só seguir, fazendo a costurinha, pontinho por pontinho, até chegar lá embaixo. Então, eu vou seguir aqui com a minha costura, vou fazer a emenda das duas partes, e aí, quando eu chegar lá embaixo, eu volto aqui com vocês para mostrar como eu vou fazer o arremate do fiozinho lá embaixo, depois, tá? Então, é um por um, tomando sempre cuidado para não pular nenhum dos pontinhos e também para não pegar pontinho errado, porque quando chegar aqui no final, tem que sobrar um ponto de cada lado. Então, você tem que pegar exatamente o pontinho certo, um do ladinho do outro, tá bom? Então, eu vou descer o meu aqui, vou finalizar e aí eu volto aqui com vocês. Chegando aqui ao final da costura, fiz o meu último ponto, aqui a minha última costurinha, ó, deu ponto com ponto, tá vendo? Tem que dar certinho aqui embaixo o ponto. Eu vou cortar aqui o fio, porque o meu sobrou um pedaço. E aí, pra não escapar aqui a costurinha, eu tenho algumas sobrinhas aqui, ó, de outros cortes de fio. Então, eu vou pegar alguma dessas sobrinhas aqui e vou fazer 2 nozinhos só pra segurar aqui a costura para não sair, tá? Porque esses fios todos nós vamos arrematar depois. Aqui eu já posso tirar o marcador. Então, a primeira parte aqui já está unida. Agora, nós vamos passar aqui, vou virar ela, sempre mantendo o mesmo lado da costura, porque a costura vai ficar no avesso, tá? Então, se atente a isso. E aqui do outro lado, eu vou fazer uma costura também igual eu fiz na outra parte, tá? Então, aqui pra parte de trás, você tem diversas opções. Se você quiser colocar botões aqui, você pode colocar botão, tá? Fazer as casinhas aqui depois, ou então passar aqui pelo ponto do meio aqui, colocar botão pequeno. Você pode fazer casinha e colocar botão grande. Você pode deixar um bom tamanho aberto e aqui em cima você colocar fiozinho para amarrar no pescoço. Você pode fazer do mesmo tamanho e deixar aqui a mesma quantidade de abertura dos dois lados, sendo parte frente e trás, tá bom? Você tem várias possibilidades aqui para fazer essa parte de acordo com o seu gosto, tá bom? Eu vou fechar o meu aqui com a mesma quantidade que eu fechei ali na frente, tá? Então, eu vou pegar aqui mais ou menos na mesma direção, onde está o meu fechamento do outro lado. Se você quiser fechar um pouco mais pra cima, você pode, tá? E aí, você deixa a parte da frente como decote. Aí, fica a sua escolha. Então, eu vou fechar aqui, tá? E se você quiser fechar aqui, acho que eu vou fechar o meu um pouquinho mais pra cima, né? Pra diferenciar. Ó, da parte de trás tá aqui, eu vou pegar aqui um pouquinho mais pra cima. Como eu disse, essa parte aqui não tem problema, tá? Você só tem que se atentar onde você vai fechar e, claro, a abertura, tendo em vista que essa parte vai passar na cabeça, tá? Essa parte de cima, ela vai passar na cabeça, então, você tem que se atentar a isso, tá bom? Então, eu vou fechar um pouquinho mais pra cima da parte, aí eu vou deixar essa parte mais aberta na frente e essa abertura menor atrás, mas você pode fazer aí do jeitinho que você quiser. Tem gente que gosta mais de decote, tem gente que gosta menos. Ela aberta na mesma direção dos dois lados, fica muito bonita. Eu tenho uma aqui aberta de igual dos dois lados, eu fiz o fechamento na mesma direção, na frente e atrás, e fica bem bonita também, tá bom? Se você quiser, como eu disse, você pode fechar menos atrás do que na frente
e colocar aqui em cima um botãozinho ou duas alcinhas de cordão de corrente para fazer um fechamento aqui, também vai ficar lindíssima. Tá? Então, vou pegar aqui igualzinho nós fizemos lá na outra parte, ó. Vou pegar aqui, vou colocar a agulha aqui onde tá o marcador, sempre se atentando para ficar o ponto certo, tá? Para não ficar torto lá embaixo, não sobrar nem faltar ponto. E aí, eu vou fazer aqui 2 nozinhos. E eu vou descer com a costura aqui do mesmo jeito que fizemos lá do outro lado. Então, eu amarrei aqui nesse de cima, eu vou vir aqui nos pontinhos de baixo e vou começar a minha costurinha aqui. Sempre se atentando para ficar o ponto frente a frente, o ponto certo de frente, tá? Ó, aí eu pego 2 alcinhas de um lado e 2 alcinhas do outro lado. Tomando cuidado para não pular ponto e não pegar os pontos na direção errada, tá? Para ficar bem certinho e aqui embaixo bater ponto com ponto aqui na pontinha, ó, tá vendo? Tem que ficar bem certinho a direção dos pontos, tá? Então, eu vou descer o meu aqui, fazendo a costurinha de ponto com ponto, do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado. E aí, chegando lá embaixo, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer os nozinhos, cortar o fio e deixar o fio reservado para arrematar depois, tá bom? Não corte no nozinho, porque depois corre o risco de desmanchar a sua peça. Essa parte de cortar em cima do nó, você tem sempre que evitar isso e se atentar, porque se você não fizer um pedaço para condução do fio, as chances da sua peça desmanchar, tá? Desfazer o nozinho e desmanchar é muito grande, e aí você acaba perdendo a sua peça, tá bom? Então, deixa um bom pedaço de fio, faça bastante nozinho, conduza o ponto por bastante pontos, conduza o fio, né? Por bastante pontos, para ter bastante segurança, tá bom? Então, eu vou descer a minha costura aqui, chegando lá embaixo, eu volto aqui com vocês. Finalizada aqui essa parte, que aqui no caso agora vai ser de trás, tá? Porque eu quis fazer a parte de trás um pouco mais fechada. Então, ficou assim. Aí, aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar os 2 nozinhos aqui no fiozinho, com o outro fiozinho que já estava aqui. E aí, eu vou deixar aqui esse fiozinho pra arrematar, pra conduzir depois, pra não escapar, tá? Então, vou fazer os 2 nozinhos aqui. E vou deixar esse fiozinho aqui reservado. Agora, ainda mantendo aqui, tá? Desse lado que vai ser o avesso, nós vamos fechar aqui as laterais. Então, as laterais vai ser a cava da manga. A manga também, ela é sob medida, porque aí você tem aí a grossura do seu braço. Aqui no meu braço dá aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, que seria a largura total, colocando no braço todo de assim. Então, aqui, para dar 30, eu vou ter a metade, que seria 15 aqui. Daí, eu vou medir aqui, ó, do ombro até aqui, onde dá 15, que aí vai dar os 30 total meu. Então, aqui, onde tá o número 15, a medida 15 aqui, eu vou colocar um marcador ou um fiozinho, para poder marcar aqui onde vai dar a largura do meu braço, tá? Então, eu vou marcar aqui com o marcador e vou pegar lá atrás, lembrando que sempre tem que estar bem retinho aqui embaixo, tá? Pra você pegar os 2 lados certinho. Então, aqui, você coloca aí pontinha com pontinha, pra ficar bem retinho aqui. Então, eu vou pegar aqui dos 2 lados, pra eu marcar a largura do meu braço, onde eu vou fechar. Então, essa parte aqui, ela vai ficar aberta, que é onde vai o meu braço, e daqui pra baixo eu vou fechar com a mesma costurinha que nós fizemos lá do outro lado. Então, eu vou pegar de novo aqui a minha agulha de tapeçaria, e aí eu vou colocar o meu fio aqui dentro, e aí eu vou fazer igualzinho nós fizemos ali no meio da nossa peça, tá? Vou fazer a costurinha.
Então, eu vou pegar aqui onde eu marquei, vou atravessar aqui de um lado pro outro, pegando as duas partes. Ó. E aí, eu vou fazer aqui os 2 nozinhos, deixar um pedacinho aqui pra conduzir depois. Vou fazer aqui os 2 nozinhos, só pra reforçar aqui pra vocês, essa parte é onde vai entrar o braço, tá? É a cava do braço. Então, nós vamos costurar daqui, da medida da cava, pra baixo, que é a lateral que nós vamos fechar. Então, aqui eu já posso tirar o marcador. E aí, eu vou descer aqui a minha costura. Aqui, como os pontos estão diferentes, eu vou pular aqui, ó, vou pegar bem aqui no pontinho embaixo, vou passar pro outro lado, e aí eu já vou vir aqui pra próxima pétala, ó. Vou pegar bem embaixo aqui do pontinho e vou atravessar lá pro outro lado. E aí, eu pego aqui na alcinha. Ó, eu procuro pegar sempre 2 correntes, 2 alcinhas, que é pra ficar mais reforçado. E aí, eu vou descer fazendo a costurinha aqui, ó, pegando as alcinhas, tá vendo? De cada uma das pétalas, ó, pra ficar bem certinho. Então, aqui vai ficar pétala com pétala, tá vendo? Pra você não se perder. Aí, chegou aqui, eu pego aqui essa alcinha da pétala, pego do outro lado e puxo o fio. Pego aqui na alcinha de corrente no meio da pétala, pego do outro lado e puxo o fio. Pego aqui na próxima alcinha, ó, nas alcinhas de corrente eu tô pegando. Pego aqui do outro lado e puxo o fio. Passa aqui logo abaixo na correntinha da outra pétala, puxo o fio. E aí, eu vou fazendo essa costurinha aqui por toda a lateral da minha peça, ó. Pegar as correntinhas, que é pra ficar bem seguro, tá? Ó. Então, eu vou passando essa costurinha aqui por toda a lateral, até eu chegar lá embaixo. Lembrando sempre de colocar pétala junto com pétala pra você não se perder e chegar lá embaixo e sobrar ponto, tá? Tem que bater bem certinho os pontos. E aí, também aqui, pegue dentro das correntes, tá? Não pega aqui que a alcinha, ela é vazada, ó. Evita de pegar aqui no vazado do ponto atravessado. Pegue nas correntes, porque aí você consegue reforçar mais a costura, tá? Então, eu vou descer aqui fazendo a minha costura. Ó, e aí já vai ficando emendado aqui. Vou abrir aqui pra vocês verem, tá vendo? Por isso que é importante você pegar na correntinha, que é pra ficar bem reforçado, tá? Então, eu vou descer aqui toda a lateral fazendo isso, ó, bater certinho pétala com pétala. E aí, eu vou fazer essa costurinha aqui, vou cortar o fio aqui e vou amarrar junto com esse 2 nozinhos. E depois, eu vou medir aqui do outro lado a mesma medida, vou colocar o marcador e vou descer fechando a outra lateral. Então, eu vou fazer as minhas 2 costuras aqui dos 2 lados, nas 2 laterais. E aí, eu volto pra gente fazer aqui a parte de baixo e os acabamentos, tá? É só seguir a costurinha, pétala com pétala, até chegar aqui na última, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui e aí eu já volto. Ó, então, aqui depois de fazer todas as costuras, ó, tudo costuradinho, eu vou tirar ela do lado avesso, né? Que nós costuramos do lado avesso. O meu ainda está com todos os fiozinhos do arremate, eu vou conduzir depois. Se você quiser já conduzir, aí você pode já fazer. Ó, como eu falei, isso aqui é a abertura da cabeça, então na hora de fechar, independente de gosto, você tem que se atentar aqui na abertura para se certificar de que vai passar aí a sua cabeça ou a cabeça da cliente, tá? Sempre manter nas medidas. Então, aqui eu estou com toda a minha peça já fechada. Agora, eu vou iniciar aqui a parte de baixo da minha peça, tá? Não importa onde você vai começar, você escolhe aí. Normalmente, eu costumo iniciar pelas laterais, porque independente do ponto invisível que você faça ou do ponto falso, sempre fica uma marcação. Eu particularmente não me importo com isso, porque
é uma peça artesanal, então pra mim fica super de boa. Aí eu escolho sempre uma lateral pra deixar, tá? Pra iniciar o meu cordão de correntes, pra ficar mais discreto. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só ver esse fiozinho aqui. Eu vou colocar aqui nesse meio o meu fio, você pode escolher aí qualquer local para você estar amarrando o seu fio, para iniciar aqui a parte de baixo da nossa peça, tá? Então, eu vou fazer aqui 2 nozinhos, esse aqui é a parte de baixo, tá, gente? Que agora nós vamos dar continuidade aqui no comprimento da blusa. Então, esse aqui é a parte de baixo. Depois de amarrar aqui o meu fiozinho, eu vou passar esses fios pra cá, que eu vou conduzir eles um pouco aqui entre os pontos que eu vou iniciar aqui agora. E eu vou subir aqui 3 correntes, laçar o fio, vou vir aqui, ó, no meinho, pra não ficar buraquinho, tá? Vou vir aqui nesse meinho e vou fazer um ponto alto. Vou entrar aqui dentro do espacinho e aqui eu vou fazer, acho que aqui eu tenho 4, vou fazer 4 pontos altos aqui dentro. Nessa primeira carreira aqui, o importante é você tentar deixar o mínimo de buraquinho possível com menos pontos, porque aqui ela vai começar a cinturar, fazer a modelagem da cintura. Aí, depois, na próxima carreira, como já vai estar tudo fechado, a gente pode fazer uma diminuição, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um aqui, 4 no meio. Aqui, nesse intervalinho, eu vou fazer um. Aqui dentro da corrente, eu vou fazer os 4. Aqui, nesse intervalinho que dá em cima da pétala aqui, o fio escuro é um pouco ruim pra ver, né, gente? Nesse espacinho aqui eu faço um, sempre pontos altos. Dentro aqui das correntes eu faço 4. Vou soltar os fios aqui. Aqui em cima da pétala, aqui nesse meio, eu vou fazer um. Dentro do espacinho aqui de correntes, eu vou fazer os 4. Então, eu vou seguir com essa repetição por toda a volta aqui. Como eu disse, o importante é não ficar buraquinhos. Aqui no meio da pétala, aqui, eu faço um ponto alto. Você vê aí onde fica melhor, tá? O importante é ter um fora e 4 dentro das alcinhas, tá bom? Pra você manter um padrãozinho legal, pra ficar igual por toda a extensão da peça. 3, 4. Volta aqui, ó, no meio, faço um ponto alto. No cordão de correntes, aqui, deixa eu tirar a parte de baixo, ó. Aqui nesse vãozinho, faço os 4. Agora, eu acho que vai dar pra ver melhor, olha só. 3 e 4. Aqui no espacinho, faço um. Laço, vou lá no cordão de correntes, faço 4. Então, eu vou seguir esse padrão por toda a volta aqui da peça, tá? Pra gente fazer aí essa parte de baixo. Aqui no meio, eu faço um. Dentro das correntes, faço 4. Aqui no meio, faço um. Dentro das correntes, faço 4. Eu vou seguir até chegar aqui na emenda, onde eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer aqui na emenda, tá? É só seguir a mesma sequência, preenchendo com pontos altos. Chegando aqui na emenda, aqui eu já não tenho mais cordão de corrente, eu fiz aqui o meu último ponto alto na emenda e os 4 dentro da corrente. Aqui, antes da emenda, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, dentro desse ponto alto atravessado,
eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui, entre esses 2 pontos altos atravessados aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. E aqui, no ponto alto atravessado do outro lado, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui desse lado, aqui na emendinha, eu vou fazer um ponto alto. E aí, eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Aqui, nessa emenda, eu vou fazer um ponto alto. Dentro da corrente, eu vou fazer 4 pontos altos. Aqui nessa emenda das pétalas, eu faço um ponto alto. Dentro da corrente, eu faço 4 pontos altos. E aí, eu vou seguir fazendo aqui a mesma repetição que fizemos lá do outro lado antes da emenda, tá? Vou seguir normal, não vai ter nenhuma mudança. Nós vamos fazer um ponto alto em cima aqui no meio das pétalas e 4 pontos altos no intervalinho de correntes. Então, essa aqui vai ser a repetição, tá? Eu vou seguindo aqui por toda a lateral, chegando aqui nessa emenda, eu faço aqui os meus 4, aqui eu faço um, eu vou voltar aqui com vocês nessa emenda, tá? Que é a emenda da lateral. Então, eu vou seguir aqui fazendo do mesmo jeito, 4 nas correntes, um na emenda de pétala, 4 nas correntes, um na emenda de pétala, até eu chegar aqui na costura da lateral. Chegando aqui na emenda, eu fiz um ponto alto em cima da pétala. Aí, eu vou ter aqui esse meinho, eu vou fazer aqui nele um ponto alto. Vou ter aqui a costura, ó, as 2 pétalas foram costuradas, eu vou fazer um ponto aqui no meio. E aqui, desse lado, eu vou fazer um em cima da pétala, aqui no meio, né? Não é em cima, é no meio. Então, ficou assim, ó, um antes no meio, um no meio da costura e um depois. E aí, eu vou fazer o ponto em cima da pétala e vou seguir igual lá do outro lado. 4 na alcinha de correntes. Então, agora vai seguir normal, tá? Um em cima da pétala, 4 na alcinha de correntes. Um em cima da pétala, 4 na alcinha de correntes. E aí, eu vou seguir assim por todo o restante aqui da volta, chegando lá na emenda do outro lado, aqui no meio. Bati aqui, gente, desculpa. Ó, chegando aqui no meio, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Vou fazer um aqui no meio, 2 entre o ponto alto, um aqui no meio na costura e 2 entre o outro ponto alto. E aí, eu vou fazer um aqui no meio e vou seguir normal aqui pela outra volta, o outro lado. Chegou aqui, na próxima emenda, eu só vou fazer desse lado, porque daquele lado eu já fiz, tá bom? Então, é só dar continuidade aí, igual nós estávamos fazendo. E quando chegar lá no final, eu volto pra gente dar continuidade. Chegando aqui já no final, depois de fazer os meus 4 pontos altos, eu vou fechar aqui nas correntinhas de início, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós fizemos a primeira carreira de pontos fechados. E a partir daqui, nós vamos seguir com carreiras de ponto fechados, tá? A única coisa que vai fazer diferença aqui vai ser também questão de gosto. Se você quiser fechar a partir daqui, cinturar, modelar a sua peça, ela vai ficar com esse detalhe na parte dos seios pra cima, e da parte dos seios pra baixo, ela vai fechar, cinturar e fazer um ponto vai estreitando, né? Você vai fazendo diminuição na peça para ela ficar mais modelada. Então, aqui, o que eu digo para vocês é: você pode seguir normal com carreiras de ponto alto e deixá-la uma regatinha mais larga,
ou você pode fazer diminuições até que se modele ao seu corpo. Por exemplo, eu vou fazer aqui 5 pontos altos, um seguido do outro, um para cada ponto. Aí no próximo, eu vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto alto fechado pela metade, laço o fio, vou no próximo ponto, faço um ponto alto fechado pela metade. Laço o fio, faço mais 5 pontos altos. Três, 4 e 5. E aí, laço, vou no próximo aqui, faço um ponto alto pela metade, laço, vou no próximo ponto, faço um ponto alto pela metade, laço e tiro as 3 de uma vez, então, fiz mais uma diminuição. E aí, eu vou seguindo para cada 5 pontos uma diminuição. Porém, não dá para ser uma regra. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma medida. E como nós estamos fazendo uma peça sob medida, você vai precisar ver o seu aí. Eu coloquei aqui no meu corpo e eu vi que ele está bem grande, então eu vou precisar fazer mais diminuições. Porém, eu tenho que me atentar para minha peça não ficar repuxando, ela vai ficar fofinha em cima e descer mais cinturada. Então, eu fazendo aqui nessa ordem de 5 pontos e uma diminuição, aqui pra mim vai dar certo, mas aí de repente o seu tá menor a blusinha, e aí você tem uma cintura um pouco maior, aí você pode fazer 10 pontos seguidos e uma diminuição, 15 pontos seguidos e uma diminuição. Se for menor, você pode fazer menos ponto e uma diminuição, enfim, você vai adaptar pro formato que você quer ir, pro tamanho que você precisa. E aí, conforme as carreiras for passando, você vai provando para ver como ela está ficando no seu corpo, se precisa de mais diminuição, se tá começando a franzir muito, porque daí os pontos se repuxa, fica feio. Então, você precisa ir fazendo e testando no seu corpo, tá? Aqui, para mim, eu acredito que com 5 pontos e uma diminuição, 4, 5, vai ficar bom. Então, eu vou manter aqui por essa carreira 5 pontos, ó, se eu fazer um ponto pela metade, laço, vou no próximo, um ponto alto pela metade, laço e tiro tudo. E aí, eu sigo fazendo 5, uma diminuição, 5, uma diminuição. Mas, lembrando, como eu falei, cada caso é um caso, você vai testar o seu aí, para ver a quantidade que fica mais adequada para você, porque não adianta você fazer a mesma quantidade que o meu, e aí depois não te servir, ou então fica largo para você. Então, vai muito de medidas, tá? Então, você precisa ir testando aí. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa carreira, e aí pra próxima, se eu ver que ainda está larga, eu vou fazer mais uma carreira de diminuição, mais uma carreira de diminuição, até eu ver que chegou o ponto que ele cinturou. Quando eu ver que ficou ali na medida da minha cintura, aí eu vou só seguir com pontos altos em cima de pontos altos. Mas para eu chegar na medida da cintura, eu vou precisar seguir por algumas carreiras com ponto alto e uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras de diminuição até eu conseguir deixar cinturado para mim, e aí eu volto para explicar para vocês e a gente dá sequência. Então, só para reforçar, para que vocês entendam, você vai seguir com carreiras de ponto alto aí, até ficar cinturado, tá? Eu fiz a primeira só de ponto alto, aqui eu estou fazendo 5 pontos altos e uma diminuição. Na próxima, se eu ver que ainda falta muito, eu posso fazer 4 pontos altos e uma diminuição, ou manter 5 pontos altos e uma diminuição. E aí, eu descendo com essas carreiras de diminuição até o ponto que fica cinturado. Se eu diminuir tudo de uma vez, a minha peça vai ficar torta. E se eu não contar os pontos, pode ficar menor de um lado e maior do outro, e aí dá defeito na peça. Então, eu tenho que me certificar de que eu vou distribuir os pontos de diminuição todos por igual, a cada contagem de ponto. Então, você pode fazer 10 pontos e uma diminuição, 15 e uma diminuição, você vai fazer conforme o tanto de diminuição que você precisa aí, tá? Então, eu vou seguir o meu aqui com carreiras de diminuição até eu chegar no tamanho, né, na circunferência da cintura que eu quero que fique modelado, e aí eu volto aqui com vocês.
Voltando aqui, ó, depois de fazer algumas carreiras, olha só como vai fechando, tá vendo? Já ficou bem mais estreito aqui. Então, eu fiz aquele esqueminha que eu falei pra vocês. Eu fiz a primeira aqui sem nenhuma diminuição. Aqui na segunda eu fiz 5 pontos e uma diminuição. Depois eu diminui para 4 pontos e uma diminuição. Aqui eu tenho 3 pontos e uma diminuição. 3 pontos e uma diminuição. E aí, depois aqui as próximas carreiras eu fiz somente ponto alto sobre ponto alto. Tá? A intenção minha aqui foi o quê? Deixar ela bem certinha na cintura. Ela diminuiu aqui, então ela ficou apertadinha, bem próximo ao umbigo. E aqui a parte de cima mais folgadinha. Não ficou larga, tá? Ficou só mais folgadinha. Então, você pode fazer aí o tamanho que você quiser. Foi como eu expliquei pra vocês. Fazendo aqui as diminuições, você vai medindo, provando no seu corpo. Se ainda tiver largo, não tiver rente a cintura, é bem cinturadinho, você faz mais uma carreira de diminuição. E vai fazendo a carreira de diminuição até o ponto que você vê que ficou bem cinturadinho, bem certinho na sua cintura. E aí, você segue carreiras de ponto alto sobre ponto alto, depois da diminuição, até o tamanho que você decida que fica o seu aí. Se você quer que fica menor, fica um cropped, fica um top, uma regatinha, enfim, uma camisetinha. Você vai fazendo aí o tamanho que você preferir, tá? E aí, a partir desse ponto, eu fiz o mesmo processo, as 3 correntes, um ponto alto para cada ponto alto, sempre em carreiras circulares. E essas carreiras, as últimas que eu fiz aqui, nenhuma tem diminuição, tá? Eu fiz a diminuição toda aqui em cima e aqui eu segui só com ponto alto sobre ponto alto. Então, o meu aqui eu ainda vou fazer um pouquinho mais. Então, eu vou fazer mais um pouquinho, pra ficar um pouquinho maior, vou fazer o meu na direção do umbigo, mais ou menos. E aí, eu já volto pra gente finalizar aqui. Eu voltei mais pra mostrar aqui pra vocês como ele vai afinando, tá? Como vai estreitando, ó. E aí, fica lindíssima essa blusa no corpo, fica muito linda, tá? Então, eu vou finalizar aqui, vou fazer mais algumas carreiras pra atingir o tamanho que eu preciso. E aí, eu volto pra gente finalizar aqui junto, fazer os arremates. E eu vou dar ideias de acabamentos pra vocês, tá bom? Aqui, depois de fazer mais algumas carreiras, vou fazer a laçadinha aqui. E vou cortar aqui o fio com um pedaço para arremate. Vou puxar aqui, ó, um nozinho. E aí, como esse fio é fininho, eu faço o arremate caminhando aqui, ó, pelos pontos aqui por dentro. Ó, vou puxar aqui alguns pontos pra ficar pro lado de dentro. E aí, eu vou puxando e dando alguns nozinhos pra ficar bem preso o fio. Ó, puxa aqui por dentro. E aí, aqui, eu puxo esse fio aqui por dentro, ó, da laçadinha. E segura aqui, tem que segurar, tá? Senão repuxa o ponto. E aí, aqui eu já tenho um nozinho. Aí, eu vou correr mais alguns pontos aqui. Ó, puxo dentro do ponto. Puxo mais um. Sempre pontinhos perto, tá? Pra ficar bem discreto, ó. Nesse aqui eu já posso puxar a laçada. E aí, eu puxo o fio aqui por dentro pra fazer um nozinho. E aí, eu puxo aqui o nozinho. Então, eu faço isso por algumas vezes pra me certificar de que vai ficar bem preso. Fazendo vários nozinhos e conduzindo o fio. Então, você pode fazer isso aqui em todos os fiozinhos da sua peça, se você estiver fazendo com fio fino, porque aí não dá pra abrir, né, pra poder fazer o nó. Então, você vai caminhando aqui e fazendo os nozinhos aqui por dentro. Lembrando que você faz bastante, fica mais seguro, tá? Então, você vai caminhando aí, ó, vai ficando assim.
Ó, se você puxa, ele vai repuxar o ponto lá. Então, aqui eu vou fazer mais um nozinho no mesmo lugar. Vou fazer aqui 2 nozinhos no mesmo lugar para reforçar ainda mais, ó. Que aqui já ficou mais reforçado. E aí, você vai caminhando aí e fazendo os nozinhos. Puxa bem pra baixo pra ficar bem discreto. E eu vou fazer isso em todos os meus fiozinhos que eu tenho aqui, pro lado avesso, ó. Eu vou caminhando. Esses daqui eu já fiz alguns nós, né, que era onde tinha 2. E aí, eu já fiz aqui alguns nozinhos, vou fazer mais uns pra reforçar. E aí, eu vou pegar um de cada vez aqui. E vou fazer do mesmo jeito, eu vou caminhar ele aqui dentro, vou puxar a laçada e fazer um nozinho. Porque aí reforça ainda mais o fio. Então, você pode ir fazendo isso por todos os fiozinhos aí da sua peça, tá? Pra arrematar. E aí, depois de arrematar todos os fiozinhos, a sua peça vai estar pronta. Aqui na manga, eu não achei necessidade de fazer nada, porque ficou bem belezinha, não ficou regata, ficou uma manguinha pequena e ficou ótimo assim. Se você quiser amarrar o seu fio aqui e finalizar aqui, para poder fechar, né, senão vai aumentar. Então, você fecha aqui. E fazer uma carreira de ponto alto, de ponto baixo, ou então seguir aqui com as pétalas. Também dá se você quiser fazer maior. Mas a minha eu resolvi parar por aqui porque eu achei que ficou bem estilosa, ficou bem bonita assim, com a manguinha desse jeito. Tá bom? Então, agora você vai fazer aí o mesmo com os outros fios, ó, passa lá pra trás. Lembra que tem o lado avesso, que foi onde foi feita a costura. Bom, e aí você pega todos os fiozinhos aí, vai fazendo os nozinhos. E depois é só arrematar. E aí, a sua peça vai estar pronta. Olha como fica bem estreitinho aqui no final, ó, tá vendo? Então, ele fica bem cinturadinho. Fica uma peça lindíssima, como eu falei. Dá pra fazer todos os tamanhos, tá? É só você fazer a medida do início da aula, que vai dar certo, tá bom? Dá pra fazer muitas cores, você consegue vender bem rapidinho. Eu gastei bem pouquinho de fio, não foi nem um novelo, tá bom? Então, ela é muito econômica. E aí, você pode fazer diversas cores, pode vender a pronta entrega, porque com certeza você vai vender, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar aí o seu gostei, o seu like, compartilhar bastante a videoaula, que isso ajuda aqui a crescer o canal, tá bom? Deixa aí o seu comentário, o que você achou. Se você ficou com alguma dúvida, com certeza eu vou responder. Se quiser deixar mais dicas aí, mais sugestões para a próxima videoaula, eu também vou gostar muito, tá bom? Enfim, fiquem à vontade, o canal aqui é de vocês. E eu fico muito feliz com a companhia de vocês aqui, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Tem vídeo novo por aqui toda semana. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.